Tejo, tema de tantos fados e poemas, ponto de partida das viagens que levaram aos grandes feitos e descobertas dos navegadores lusitanos, foi testemunha de um embarque inusitado 200 anos atrás. Era uma manhã chuvosa em 27 de novembro de 1807. A lama dificultava a chegada das carruagens e não havia lugar para tantos coches. O Porto de Belém, hoje um lugar cheio de turistas, vivia uma espécie de caos náutico. Milhares de pessoas tentavam embarcar no meio do tumulto. Havia caixotes, bagagens espalhadas por todo lado, né, Mônica? Mas nos navios superlotados não ia ter lugar para tanta gente. Muitos iam ficar para trás. É isso mesmo, Sandra. E no fim, embarcaram a família real, os criados, os conselheiros, médicos e juízes, os ministros, os nobres, padres, militares e funcionários públicos em geral. Fazer parte desta lista das pessoas mais importantes era realmente um privilégio, mas em muitas famílias provocou dolorosas separações. Sofrimento mesmo para os que ficavam e os que partiam. Afinal, o que vinha pela frente era a incerteza e um oceano no meio. There were people left behind, baggage left behind. There was a whole troop of soldiers that they wanted to carry out to Brazil that got left behind because there was no space. So there was chaos at the end, even though there had been some thought and planning for several months before the flight. Tesouros tinham sido embalados nas últimas semanas. A baixela real, enfeites e objetos de uso pessoal. Uma prataria exposta hoje no Museu de Arte Antiga em Lisboa. Os cofres com metade do dinheiro que circulava no país. A pressa e o tumulto no momento do embarque muitas vezes são atribuídos à política de neutralidade de Dom João. Ele tentava manter Portugal fora da briga das grandes potências, França e Inglaterra. As reuniões do Conselho de Estado aconteciam no Palácio de Mafra, uma construção a 40 quilômetros de Lisboa. O ouro que vinha do Brasil nestas arcas, as burras, garantia a contratação de 45 mil homens envolvidos nas obras constantes. O que era para ser um simples convento se transformou num palácio, com 5.200 portas e janelas. Uma imponente basílica fica no centro do edifício principal. E esta biblioteca tem 40 mil obras raras. Na pequena capela, ao lado do quarto, o príncipe rezava e refletia. Na sala do trono do Palácio de Mafra, o regente ouviu várias opiniões. Como era de seu feitio, não concordou nem discordou, até tomar em cima da hora a decisão de embarcar com toda a corte. De um modo geral, costuma-se associar a posição de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era o mais brilhante deles, com uma vinculação aos interesses ou às posições inglesas, ou simplesmente a aliança inglesa, e o Conde da Barca seria mais inclinado a uma posição pró-francesa. Mas, na verdade, nós não devemos ter uma interpretação excessivamente radical dessa situação. Se optasse pela aliança, uma aliança ou outra, quer dizer, ou se perderiam os domínios, ou se perderia o próprio território metropolitano. Então, de um modo geral, nós poderíamos dizer que essa presença ou essa atitude
pró-Inglaterra de Dom Rodrigo acabou se impondo porque foi a solução que se deu com a transferência da corte para o Brasil. A força do Império Português está representada nesta carruagem no Museu Nacional dos Coches em Lisboa. O tipo asiático e o africano, as estátuas dos deuses que guiaram os navegadores de Portugal. O relógio de sol no Forte de São Julião em Oeiras é outra imagem dos vastos domínios da corte portuguesa. A ideia de que este império poderia ter uma sede fora de Lisboa não era uma novidade. Padre Antônio Vieira, que viveu no Brasil no século XVII, aconselhou Dom João IV a procurar refúgio na colônia americana durante as guerras contra os espanhóis. No século XVIII, durante o reinado de Dom José I, poderoso ministro Marquês do Pombal voltou a pensar na mudança da corte, numa época em que a Espanha ameaçava novamente as terras lusitanas. Os planos de Pombal chegaram até a sair do papel. Isto porque o irmão do Marquês era governador da província do Grão-Pará, a maior delas. O Grão-Pará era praticamente uma colônia à parte, porque mantinha um intenso comércio naval diretamente com Lisboa e se reportava à coroa sem passar pelo vice-rei no Rio. Aconselhado por Pombal, o governador do Grão-Pará arrumou a casa, reforçou as defesas de Belém, ergueu palácios, igrejas e até um arsenal de marinha e construía navios capazes de atravessar o Atlântico. Tudo na esperança da corte fazer da capital do Grão-Pará a nova sede do Império Português, o que nunca aconteceu. E essa situação se repete no final do século XVIII, quando o governador-geral, Francisco de Souza Coutinho, é irmão do ministro da Marinha, do Ultramar, que é o Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Então, é uma parceria, uma dobradinha da segunda metade do século XVIII, que nos dá um certo indício de que o Grão-Pará e Rio Negro eram colônias importantes. Geopoliticamente, era importante manter essa área para o Império Português. No início do século XIX, a importância do Grão-Pará não foi levada em conta. Na época da transferência da corte para o Rio, os ingleses chegaram a aconselhar Dom João a criar uma capital no centro do país, mas ele preferiu o porto mais defendido, movimentado e lucrativo da colônia, o Rio de Janeiro. Por isso, quando as tropas franco-espanholas, comandadas pelo general Junot, chegaram a Lisboa, ficaram, como dizem os portugueses, a ver navios em Santa Catarina, a mais alta das 7 colinas de Lisboa. Dom João enviou uma delegação para receber o general invasor com uma carta em que se dispunha a negociar os termos da rendição de Portugal. Mas era tudo conversa para ganhar tempo. Junot, que tinha sido embaixador da França em Portugal, desconfiou, acelerou a marcha para Lisboa, mas o tempo foi favorável a Dom João, embora os ventos estivessem contra ele. Não havia ventos para os navios zarparem e, portanto, eles ainda ficaram fundeados no Tejo durante os dias. Bye, bye. Dom João se isolava e caía em depressão cada vez que era obrigado a tomar uma decisão importante. Seus defensores contam que o regente, apesar das crises depressivas, fazia isso de propósito, para conseguir o que queria. Aos olhos de muitos na corte, ele não era um homem preparado, sobretudo para enganar o todo-poderoso Napoleão Bonaparte. O príncipe se tornou herdeiro da coroa por uma fatalidade. Em setembro de 1788, morreu de varíola o irmão dele, filho mais velho da rainha Maria I, Dom José, que tinha 27 anos. Em Portugal, contam que um antepassado de Dom João teria chutado as canelas de um padre,
e que o tal padre teria lançado como praga a morte de todos os primogênitos dos Bragança. Uma velha maldição que iria perseguir essa família tão religiosa quanto cheia de superstições. Mas no momento em que foi preciso tomar a decisão drástica de partir com tudo para o Brasil, Dom João foi capaz de deixar o medo de lado e se voltar mais uma vez para um antigo parceiro comercial e aliado das horas mais difíceis, o Império Britânico. Os laços de amizade e comércio entre Portugal e Inglaterra datam de séculos. Os dois países tiveram a mais longa aliança na história do antigo regime e a dinastia de Dom João, desde o princípio, recorreu ao apoio dos ingleses, mesmo com um alto preço a pagar. Os Bragança pertencem à quarta dinastia na árvore genealógica da monarquia portuguesa, que reinou em Portugal de 1640 a 1910 e também no Brasil, desde 1808, com a chegada da Rainha Maria I e do Príncipe Dom João, até 1889, quando a República acabou com a monarquia e o reinado de Dom Pedro II. O primeiro rei desta dinastia, Dom João IV, venceu a guerra contra os espanhóis e restaurou a independência de Portugal. Ele usou o casamento da filha para ter o apoio da Inglaterra. Este foi o retrato que Carlos II viu da futura noiva Catarina de Bragança. O rei inglês também precisava de alianças na Europa. Tinha um frágil acordo com os integrantes do parlamento que tramaram a execução de seu pai, Carlos I. Catarina saiu do convento onde passou parte da infância e toda a adolescência e, em grande festa, deixou Portugal numa esquadra inglesa. Em maio de 1662, desembarcou em Portsmouth, sul da Inglaterra. Houve uma pequena cerimônia nesta igreja da cidade e a princesa católica viveu 23 anos com o protestante Carlos II. Extremamente religiosa, ela rezava muito para dar um herdeiro para os ingleses, mas nunca teve uma criança. Quando Carlos II morreu, 15 filhos alegavam ser do rei com várias amantes. A mais famosa foi Barbara Waters, que ganhou o título de Lady Castlemaine. Houve uma crítica velada, quer dizer, a uma circunstância de uma princesa europeia que, no fundo, casaria com um dos principais monarcas da Europa, digamos, ser tão atrasada ou retardada, ou tão exótica, tão bizarra. Mas a exótica rainha Catarina acabou por ensinar aos ingleses hábitos que se tornaram tão britânicos quanto o próprio Tâmisa ou a Torre de Londres. Quando chegou à Inglaterra, Catarina de Bragança pediu um chá, mas em 1662, as pessoas aqui na Inglaterra não conheciam essa bebida. Foram as damas de companhia que acompanharam Catarina na viagem que ensinaram como se preparava um chá. Este conhecimento os portugueses adquiriram na colônia que possuíam na China. O hoje tradicional chá inglês deve outros elementos a esta união com Portugal. Catarina introduziu aqui a porcelana, alegando que a bebida e a comida esfriavam rápido demais nas xícaras e pratos de metal usados em Londres naquela época. As receitas de um bolo e da geleia de laranja também vieram com as damas de companhia de Catarina de Bragança. Além de muitas joias e tesouros do Brasil, a maior fatia do dote de Catarina se via no mapa do mundo. Tanger, no norte da África, e Bombaim, na Índia. And from Bombay, British interests or English interests would spread across time most of India. So in that sense, trade and alliances and strategic alliances were always part of the Anglo-Portuguese connection.
Estas imagens são dos festejos de outro casamento que uniu os Bragança a uma monarquia europeia vizinha. Em maio de 1785, esta carruagem chegou a Lisboa levando a filha do rei da Espanha, Carlos IV, e de Maria Luísa de Parma. O quarto de menina no Palácio de Queluz, com as pequenas poltronas, foi usado pela princesa Carlota Joaquina, que tinha apenas 10 anos de idade. O casamento só pôde ser consumado quando Carlota atingiu a puberdade, aos 15 anos. A espanhola, como era chamada na corte portuguesa, começou a encher os jardins do Palácio de Queluz de meninos e meninas correndo e brincando. Dos 9 filhos que teve, 8 sobreviveram. Mas em 1805, ameaçado por Napoleão e pressionado pelos ingleses, o príncipe se isolou numa das suas crises de depressão. Carlota liderou um golpe de Estado mal sucedido. Marido e mulher passaram a viver separados. Ele em Mafra, ela no Palácio de Queluz. Por isso, a suspeita de que as filhas mais novas não seriam do regente. Foi nesse estado de guerra conjugal e a contragosto que Carlota Joaquina veio para o Brasil. Ela foi várias vezes ameaçada do príncipe vir, ou algum membro da família, e ela ficar, ser devolvida à corte espanhola. Então ela vem praticamente sem amigos, né? Chega que ela vai encontrar alguns amigos que a apoiam, ela faz alguns amigos aqui, mas mesmo assim, né, ela tem muito pouco contato com as pessoas que pudessem ajudar. A aliança pretendida neste casamento não evitou os acordos que a Espanha fez com Napoleão Bonaparte contra o Império Português. Na virada do século XVIII para o XIX, as guerras napoleônicas mudaram os rumos da economia, da política e da cultura. Traçaram um novo mapa da Europa. Uma Europa para onde Napoleão sonhava levar os ideais da Revolução Francesa. Uma Europa que ele queria modernizar, mas acabou por dominar. Logo após a Revolução, a República Francesa teve que enfrentar a reação dos países que não reconheciam essa nova França sem reis e que organizaram frentes de resistência. Os principais inimigos, Inglaterra, Áustria e Espanha, que na época estava aliada aos ingleses. Foi a partir das primeiras batalhas para defender o governo da Revolução que um jovem oficial, Napoleão Bonaparte, começou a mostrar a força de sua estratégia no continente. Primeiro, ao derrotar a esquadra anglo-espanhola em Toulon, comandada por aquele que seria um inimigo sempre respeitado, o almirante Nelson. Já como comandante de todo o exército francês, Napoleão parte em campanha para depor os soberanos que dominavam os reinos, principados e ducados e, mais tarde, formariam a Itália. Eles foram os primeiros a sair de seus domínios para escapar de Bonaparte. Os monarcas de Nápoles e Piemonte preferiram negociar, entregar riquezas e palácios no continente e se refugiar nas ilhas do Mediterrâneo. Em Milão, Napoleão declarou liberto o povo da Itália e disse que não os abandonaria diante da Áustria. Invadiu a região do Alto Adige e do Trentino, que estavam sob o poder dos austríacos. Fundou as repúblicas de Nápoles, ao sul, e da Itália, ao norte. As principais obras da Renascença italiana foram levadas para Paris. O Vaticano, para escapar da invasão, pagou a Napoleão uma fortuna, 20 milhões de francos da época. Bonaparte voltou para casa com uma grande pilhagem e um novo traçado geopolítico. Napoléon a essayé de modifier la géopolitique européenne, il a essayé de la modifier en imposant une hégémonie française, laquelle s'est développée d'abord vers le sud, vers l'Italie, ensuite vers le nord et vers l'est, vers la Belgique, la Hollande et l'Allemagne. Et puis, à un moment, il a jugé qu'il était temps pour lui de s'occuper de la péninsule ibérique, c'est-à-dire des deux grandes nations de cette péninsule, l'Espagne d'abord, le Portugal ensuite.
1806, Bonaparte entrou com suas tropas em Berlim e, sob os portões de Brandemburgo, decretou o bloqueio continental. A Inglaterra não poderia comercializar com o continente, o que para os ingleses seria ruína. Portugal, que dependia desse comércio, estava preso pelos tratados comerciais ao Império Britânico e não aderiu ao bloqueio. Depois, bem ao estilo de Dom João, fingiu que foi, mas não foi. Deu um drible na França e continuou a trocar produtos com a Inglaterra. Portugal deu um motivo. Bonaparte, que já estava de olho na Península Ibérica, começou a tramar a derrubada das duas monarquias, a espanhola e a portuguesa. Primeiro, fez uma espécie de aliança com a Espanha. Depois, emboscou o rei Carlos IV, pai de Carlota Joaquina, e o irmão dela, o infante Fernando, numa reunião em que prometeu a ele o trono espanhol. Os dois monarcas foram levados para um castelo em terras francesas. Napoleão declarou vago o trono de Espanha, botou no lugar seu irmão José Bonaparte e investiu contra as terras lusitanas. C'était pas insentimental. Faire prisonnier Jean VI, c'était pas vraiment le gros problème. Le problème, c'était surtout de prendre la flotte portugaise. O destino mais antigo para os portugueses, o oceano, surgiu como a única saída para Dom João. Só tem uma coisa a fazer, é levar a coroa para o Brasil. Porque levando a coroa para o Brasil não é aprisionado como o rei de Espanha.